Então, nesse caso, a outra coisa que eu quero ensinar a se comparar é uma outra pessoa. Pessoa, other. Como é que uma conta se compara com outra, uma pessoa se compara com outra pessoa? Existe um comparativo, ele funciona numa lógica. Menos 1, 0 ou 1. Não estou comparando duas coisas. Tá certo? Se a primeira coisa é menor, menos 1. Se elas são iguais, 0. Se ela é maior, mais 1. Tá bom? Uma forma de fazer isso, tá certo? Isso daqui é uma coisa super chata de você decorar, tá certo? Porque aparentemente não faz muito sentido. Então você pensa assim, ó. Primeira coisa e segunda coisa, elas são iguais. Então 0. Se a primeira é menor, tá vendo? Primeira e segunda. Se a primeira é menor, menos 1. Se a segunda é menor, mais 1. Então, como é que você... E na verdade isso não é só menos 1 e mais 1. Isso daqui é qualquer número negativo, isso daqui é qualquer número positivo. O C funciona da mesma lógica. Igual tem que ser 0. Tá? Então, uma forma de, por exemplo, para a gente se comparar pela idade, tá certo? Pela idade. Se eu fizer isso daqui, a subtração das idades já é suficiente. Então, order.idade menos des.idade. Ó, estou subtraindo 2 do 1. Estou subtraindo 2 do 1. Vamos... Deixa eu tirar isso daqui. Tá? Estou subtraindo 2 do 1 e vamos rodar para ver o que acontece. Tá vendo que eu estou mandando comparar, ordenar aqui? Quando eu mandar ele ordenar, qual é o critério que ele vai utilizar? Esse critério que eu coloquei bem aqui. Por que ele está reclamando? É que eu estou mandando ordenar o array list utilizando o método de list, mas tudo bem. Onde é que está reclamando aqui? Pessoa implements comparable de pessoa. Ctrl Shift O. Ok. Uma pessoa sabe se comparar com outra pessoa. Ok. O que é que aconteceu? Está ordenado de crescente ou decrescente? Decrescente. E se eu fizer o primeiro menos o segundo? Primeiro menos o segundo vai ficar o quê? Vai ficar crescente. Então, se você quer crescente, primeiro menos o segundo. Se você quer que a ordenação seja crescente, você usa o primeiro menos o segundo. Tudo bem? Mas, Davi, e se não forem inteiros? Se forem strings? Aí você pode fazer utilizando o próprio método da string, que seria des.nome ponto compare to order.nome. O método, a classe string já tem um compare to, porque não dá para você fazer isso. Comparar string por string. Você não aqui não precisa. O compare to já faz essa comparação utilizando o lexicográfico, né? A, B, C, D, tipo a lista de nomes da chamada, tá certo? Então, se eu faço isso daqui, então eu tenho Ana, Bob, Cida e Derek, ok? Se eu quisesse inverter, fazer decrescente pelo nome, era só botar o menos aqui na frente, menos isso daqui, ou então fazer o nome do outro ponto compare to o nome do des. Eu não estou fazendo des compare to order. Se eu faço order compare to des, eu estou invertendo as coisas. Tudo bem? Então, vamos olhar uma coisa interessante.
Se eu botar 3 pessoas aqui com a mesma idade, ele vai comparar utilizando apenas aqui o nome ou a idade? Aqui. O nome. A idade tanto faz, né? Então vai estar ordenadozinho direitinho pelo nome. Como é que eu faço aqui para mudar o critério para o critério do nome? Idade menos. A gente vai usar os dois já. Idade menos order.idade. Então na hora que eu fizer isso, ele vai ficar crescente pela idade. Só que o único critério que ele está utilizando é o que? A idade. E se eu quisesse ordenar pela idade e depois pelo nome? Em qual caso que eu também preciso ordenar pelo nome? Porque eles são iguais. Então, aí eu faço isso daqui, ó. Se isso daqui for 0, então qual é o critério que eu vou utilizar? Se eles têm a mesma idade, como é que eu vou ordenar? Pelo nome. Se eles têm a mesma idade, eu ordeno pelo nome. Se eles têm idades diferentes, aí eu ordeno pela idade. Se eles têm a mesma idade, tá vendo aqui? Se eles têm a mesma idade, return this.nome.compareTo order.nome. Se não, return this.idade menos order.idade. Agora tá assim. Primeiro, o mais importante é a idade. Se a idade bater igual, então usa o nome. Deu certo aqui? Agora deu. E se eu quisesse fazer diferente, o mais importante era o nome. Se o nome for igual, critério de desempate é a idade. Ficaria como? Aí esse cara vinha pra cá, né? Se as idades forem iguais, se os nomes forem iguais, então utilize o critério da idade. Se não, ok. Vamos botar aqui mais alguém com o mesmo nome. 2 Anas aqui. A Ana 10 e a Ana 8. Quem é que tem que aparecer primeiro? Ana 8. Sucesso? Ok. E eu poderia utilizar esse critério quantas vezes eu quiser. Se o nome for igual e a idade for igual, então, sei lá, usa aí quem fez mais gols, tá certo? Quem tirou a melhor nota na primeira prova e blá 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 blá. Só que isso daqui é um critério fixo, é um critério amarrado. Sempre que eu mandar ordenar pessoas, ele vai ordenar assim. Se eu quisesse, por exemplo, que em uma parte do código a ordenação fosse por nome, como é nesse caso, em outra parte do código fosse por idade, eu não poderia utilizar apenas essa técnica. Eu teria que utilizar essa outra aqui, que ela se chama comparator. O que a gente está utilizando é o comparable, onde eu ensino uma classe a se comparar com outra classe. O comparator, ele não é ensinar a classe, ele é criar um método que sabe comparar duas coisas. Então é como se eu dissesse assim, compara aí banana com maçã. Usando que critério? O mais doce, o preço que está melhor. Então, o comparator, ele sabe olhar para a banana, ele sabe olhar para a maçã e ele sabe o código que ele tem que rodar para saber qual dos dois é o melhor. Seja pelo preço, seja pelo mais doce, seja pelo que está menos estragado, não interessa. Essa coisa, esse código não está nem na banana e não está nem na maçã. Está no comparator.
Então, como é que esse cara faz isso? O comparator tem várias formas de fazer, tá certo? Eu vou fazer a que está aqui no site, tá certo? Que é a que vocês têm acesso. O comparator, ele é um método, ele é uma classe. Class compara pessoas por idade. Implemente comparator de pessoa. Esse carinha aqui é assim? Não precisa ser público não. Ele vai pedir só para eu colocar os métodos. Ó. Se ele compara pessoas, ele sabe comparar uma pessoa com outra pessoa. E aqui eu boto o método que eu quero. Por exemplo, apenas a idade. Return O1.idade menos O2.idade. Ok? Então, como é que eu faço agora? Tá vendo esse carinha? Basta passar ele para o critério de comparação. New compara pessoas por idade. Ele sabe comparar pessoas por idade. Se eu deixar sem nada, ele vai utilizar o que? Esse compare to aqui. Se eu quiser uma outra forma de comparação, eu tenho que escrever esse método separado. E aí eu passo ele quando eu vou pedir a ordenação. O objeto que sabe comparar duas pessoas. Sim, isso é feio. Sim, isso é estranho. E sim, o Java novo já tem uma forma menos feiosa de fazer isso. Mas como esse é o formato mais comum e o formato que vocês vão encontrar em praticamente todos os sites que vocês pesquisarem, a gente fica com esse. Tá bom? Então, por exemplo, passando isso daqui, eu vou ter as idades de forma crescente. Vamos ver. Isso aqui, ó. As idades de forma crescente. Isso são as idades. Se eu tirar isso daqui, ele vai ter os nomes de forma crescente. Tudo bem? Entenderam a diferença entre os dois? Nesse caso do nosso projeto, nós vamos precisar de duas formas de comparar. Um pelo nome das pessoas e outro pelos segredos das pessoas. Pelo nível dos segredos. Por isso que nós vamos precisar dos dois formatos. Então, diz. Não tem como questionar a distância? Certo. Não precisa alocar valores, né? Não. Ele vai utilizar isso daqui. Então, se você não entendeu, e é provável que você não tenha entendido, você só vai entender quando você tentar fazer esse mesmo código que eu fiz. Tá certo? Então, cria sapato, cria pessoa, cria qualquer coisa aí, atribui valores, coloca dentro de uma lista e ordena essa lista por vários critérios. Outro método é criar uma classe para... Nesse outro método aqui, você precisa criar uma classe que faz isso. Existe uma outra forma, mas eu não estou lembrando, que é usando objetos anônimos. Não estou lembrando como é que faz. Não é anônimo, é anônimo, sim. Deixa eu ver se eu lembro como é outra forma de fazer isso. Pitomba, só tava faltando um parêntese, ó. Deixa eu ver se funciona.
Parece da moléstia. Ok. Tudo bem. E é até mais fácil de entender. Ó. Vamos pra cá, ó. Todo mundo comigo? Todo mundo comigo? Então vamos lá. Duas formas de fazer. Uma, utilizando o Compare To, que vocês já viram, né? E outra, passando o método de comparação. Eu passei aqui diretamente dentro da chamada da função, tá vendo? Então, o que é que está acontecendo aqui? O sort, ele pode utilizar só a lista, ou ele pode utilizar a lista e alguém que sabe comparar esses elementos. Sucesso? Se usar só a lista, vai ter que usar o Compare To, né? Se eu utilizar só a lista, eu faria só isso. E aí, quando eu passasse só a lista, ele ia utilizar o Compare To. Para usar o Compare To, eu tenho que pedir que esse cara implemente a interface de comparação. Ok? Uma outra forma é ensinar o sort a como fazer a comparação. E a gente pode fazer isso com esse bloco de código. O que é que esse bloco de código faz? Esse bloco de código cria uma coisa que a gente chama de objeto anônimo. Qual é o nome dessa classe aqui? Pessoa. Tudo bem? Você precisa da classe pessoa para criar pessoas. Sucesso? Mas não existe apenas essa forma de criar pessoas. Tem uma outra forma de criar pessoas. Ou objetos, que é o que a gente chama de objetos anônimos. Isso daqui é um objeto anônimo. Esse é um objeto que implementa comparator. Ou seja, é um objeto que sabe comparar pessoas. Qual é o nome dele? Está vendo algum nome aqui? Não. Por isso que a gente chama ele de anônimo. Porque eu não preciso saber o nome dele. Eu não tenho interesse de criar várias instâncias dele. Eu não tenho interesse de, por exemplo, criar uma classe pessoa e a partir dessa classe pessoa criar várias pessoas. Eu poderia fazer como eu fiz, que é, olha para cá, ó, criando uma classe mesmo, ó, classe compara pessoa por idade. Tá vendo aqui, ó? Aqui eu criei uma classe. Por que é que eu criei uma classe? Porque eu vou criar um objeto dessa classe e esse objeto vai fazer a ordenação. Mas eu tenho a intenção de criar vários objetos desse daqui? Não, só tenho a intenção de criar um. Como eu só quero criar um, o Java permite fazer um salto. E eu faço esse salto assim. Ao invés de criar um molde, tá vendo o molde? Ao invés de criar um molde e depois criar um objeto desse molde, eu crio um objeto anônimo. Eu tiro isso daqui. Ele tem nome agora? Não, não tem nome. Coloco um new, dizendo que vou criar esse cara, e já chamo o construtor. Pronto. Agora eu não estou criando uma classe, eu estou criando um objeto. Qual é o comportamento desse objeto? É isso que está descrito nesses métodos. Esse que está descrito nesses métodos. Aí esse objeto que eu criei é o objeto que eu vou utilizar para ordenar. Não preciso desse carinha aqui. Essas pessoas vão ser ordenadas com esse objeto. Qual objeto? O que eu estou criando bem aqui. Qual é o comportamento dele? É esse comportamento bem aqui. A gente chama isso de objetos anônimos. Objetos que não têm nome. Se vocês não quiserem fazer isso, vocês podem fazer da mesma forma como o site está dizendo. Vocês podem, criar uma classe, tá vendo aqui, ó, como nós fizemos, e depois você instancia a classe. É só um formato. Professor, quer dizer que eu posso criar qualquer coisa assim? Pode. Por exemplo, eu vou criar um gato morto aqui. Tudo bem? Vamos criar um gato morto aqui.
Porque é mais divertido, ó. Vou imprimir. Ó, vou imprimir. O que é que eu vou imprimir? O gato morto miando, tá certo? Tudo bem, ó. Vou imprimir um novo. Novo. Não, sádico não. Talvez. Cruel. Cruel? Ok. Não é? Ó. Então vamos lá. Mas eu sou. Vamos lá. Tudo bem. O que é que um gato faz? Mia. Interface gato. Eu sei que gatos miam. String mia. Ok? Mia. Então, um gato é uma coisa que mia. E só. Tudo bem? O gato é uma coisa que mia. Estou criando a classe gato? Não. Uma interface, ela serve para definir um comportamento. A gente não chegou à interface ainda, mas é isso que acontece. Interface define o comportamento. Então, se eu quiser criar um gato, eu tenho que, se uma coisa quer se comportar como um gato, ela tem que miar. Ok? Ó, vou criar um gato aqui, ó. New gato. Qual é o comportamento dele? Não, agora ele vai estar. O que é que ele faz? Public string mia. Como é que um gato morto mia? Return me. É porque o fantasma faz né? Aí eu ok, ó. Então bora lá. Criei um gato que faz esse comportamento. Então quando eu fecho essas aspas, eu tenho um objeto gato, correto? Tudo bem? O que é que eu vou mandar esse gato fazer? Miar. O meu gato miou. O que é que vai aparecer nesse print? Miu. Tá. É uma forma bem feiosa de criar um gato que só vai existir nesse comportamento, nesse momento. Eu não tenho uma classe gato. Eu não tenho um molde de fabricar gatos. A única coisa que eu tenho é um contrato de como os gatos funcionam. Não posso instanciar gatos, porque gatos não têm comportamento, tá vendo? Você está vendo aqui como é o comportamento do gato? O que é que ele faz? O método está descrito aqui? Não. Eu só sei que o método tem que existir. Então aqui eu estou criando um gato que vai fazer só isso. Estou definindo o comportamento dele bem aqui. Está aqui o objeto. Acabei de criar o objeto. E quando eu termino de criar o objeto, o que é que eu chamo? O método de miar. Professor, se você tem interesse de criar vários gatos, crie uma classe gato. Tá certo isso? Tá. Mas se eu não tenho interesse de criar vários gatos, eu só quero que esse cara exista uma única vez e apenas aqui, eu posso criar o que a gente chama de objeto anônimo. Classe anônima. É um objeto que só existe aqui e acabou-se. Eu sei que vocês não entenderam, né? Entendi. Mais ou menos, né? Um pouquinho, né? Ou seja, se eu quero que esse gato só exista aqui, eu posso criá-lo bem aqui. Se eu quero que esse método de comparação só exista aqui, eu posso criá-lo bem aqui. Não tenho necessidade de criar uma classe para gerar objetos de comparação, se eu só vou precisar desse cara uma única vez. Ok? Então essa é a ideia. Então, ó o meu gato fantasma aqui. Miu. Ok? Tudo bem? Feito isso, nós podemos voltar para o nosso. Ok, comparação foi, ordenação foi. Então, o que é que a gente acabou vendo? Interfaces, a gente acabou falando de interfaces aqui, né? Interfaces são contratos. Vamos olhar para cá, para isso daqui.
Tá vendo esse comparable aqui? O que é isso? Isso é um contrato. Para uma pessoa ser comparável, eu vou entrar aqui dentro, ó. Para uma coisa ser comparável, ela precisa implementar um método. Qual método? Dá para ver aqui? Compare to. Então, para eu dizer que uma coisa é comparável, ela tem que se comparar com outra coisa. Então, o comparable é uma interface. O comparator também é. Cadê o comparator? Cadê tu comparator? Ó, o comparator também é uma interface. Como é que eu comparo duas coisas? Bem aqui, ó. Comparando a primeira coisa com a segunda coisa. Eu posso criar objetos a partir de interfaces de duas formas. A primeira, eu crio uma classe que implementa essa interface. A segunda, eu crio o objeto diretamente, através de uma classe anônima. Sucesso? Ok? Você só vai se sentir que apropriou disso quando você tentar fazer isso na mão. Certo? Então vamos lá para o nosso projeto chamado S09E01 Segredos. Tá. No caso, se eu fizesse, por exemplo, eu tenho a lista de nomes, mas eu só quero ordenar até a letra D, o A ao D, como é que eu faria? Eu tenho que dispensar os outros. Não entendi. Não, na verdade a ordenação é ordenar o vetor todo. Você pode fazer é ordenar o vetor todo, mas na hora de mostrar, na hora que você chegar no D, você para. É isso que você quer dizer? Isso, mas no caso teria que fazer a comparação também ou não? Não, você tem que ordenar tudo. Porque como é que você vai saber que não tem D no final da lista? Então você ordena a lista toda e depois de ordenar a lista toda, mostra só a parte da lista que lhe interessa. Ok? Então vamos lá. Segredos. Ok. No nosso método, na nossa classe de segredos, nós precisamos de algumas coisas, tá certo? A gente precisa do segredo em si, mas a gente ainda vai demorar a mexer com o segredo. O que é que os usuários possuem? Usuários possuem um nome e uma senha. Então a gente pode começar criando os usuários. Então os nossos usuários, class user, tem um string password e string username. Ok? Então vamos aqui usar as belezas do Java. Eu vou criar aqui o... Como é que eu crio os... Tá aqui. Não, eu quero criar o construtor. Onde é que tu tá vendo? Ah, tá aqui. Tudo bem. Ok. Gets e sets também, bora lá. Como é que eu faço gets e sets? Gerar gets e sets. Password e username. Ok, mas vamos lá. Agora a gente vai para a parte divertida. Eu quero que depois de setado o password, ninguém seja capaz de descobrir o password. Então o que é que eu vou fazer? Depois que eu definir o password, ninguém, nem mesmo o administrador, vai ser capaz de ir lá obter o password do objeto. O que é que eu faço? Como é que eu faço? O que é que eu tenho que remover daí? Primeira coisa, se eu não quero que a pessoa obtenha o password, eu vou aqui e coloco um private. Private. O get é o que lê. Se eu não quero que ele leia o password, o que é que eu tenho que tirar? Get. Ok.
Tenho o set password. Tenho o get username e o set username. Ok, então bora lá. Vamos fazer uma coisa interessante. Brincar aqui com o método. Como é que eu faço para testar se o password é correto? Por exemplo, public teste password. Olha que legal. Eu tenho como saber se o password é igual sem dar um get. Se o password que ele passou no parâmetro foi igual ao password real, então eu retorno, beleza, os passwords batem. Return this.password.equals password. Ok, ó. Então aqui eu tenho uma forma de verificar se o password bate sem informar para o usuário qual é o password. Ou seja, eu tenho como criar esse objeto, insiro os dados e depois dos dados inseridos eu não tenho mais como obter o password, mas tenho como verificar o password. Isso significa que nem por exemplo, do jeito que está aí, que ninguém poderia obter o password. No máximo poderia alterar ou verificar. Tudo bem? Claro que isso daqui a gente não faz na vida real, tá certo? O que é feito na vida real é que o password é guardado dentro de um hash. Você informa o password, ele gera o hash, um código desse password e apaga o password original. Então o que é salvo é o hash. Quando você insere o teu password, ele pega o teu password, calcula o mesmo hash e vê se os hashes batem. Se baterem, é a mesma senha. Se não bater, são senhas diferentes. Certo? Mas é só uma brincadeira utilizando gets e sets para mostrar como nem tudo deve ter get e nem tudo deve ter set. Tudo bem? Se eu não quero que o meu usuário mude de nome depois de criado, o que é que eu tenho que remover? O set username. Não tenho interesse. Por exemplo, uma brincadeira. Não tem algumas contas de que depois que você cria o seu nome de usuário você não consegue mais mudar? Não é assim? Por quê? Por causa de todos os processos de integridade. É muita coisa para mudar. Então é assim, criou o nome e vai ficar com esse nome pro resto da vida. Então olha que interessante, ó. O meu username não tem set, só tem get. E o meu password não tem get, só tem set. Tudo bem? O toString public string toString. Aqui eu vou retornar por enquanto só o username. Comparando para ordenar as pessoas pelo nome, o que eu preciso fazer? Ordenar as pessoas só pelo nome aqui. O que é que eu tenho que colocar bem aqui? Implements comparable de usuário. Aí ele vai dizer, ei, tá faltando método. Tudo bem, adicione os métodos que faltam. Ok, como é que eu comparo dois usuários? Retorna a comparação dos nomes. This.username.compare to o.username. Agora, se eu mandar ordenar, ele vai ordenar utilizando os nomes. Se eu tiver uma lista de usuários e mandar ordenar, ele vai retornar por nomes de usuários. Ok. Mais alguma coisa? Não, né? Tenho pelo menos o usuário. Um usuário vai ter quantos segredos? Um só segredo. Só um segredo. Então eu vou criar aqui uma classe
segredo. O segredo ele tem o quê? Um nível e um texto, né? String, texto, int, nível. E aí eu vou fazer a brincadeira de novo, ó. Source, gerar construtores, gerar construtor, sucesso. E vou fazer getSet não, porque essa classe não faz nada. Só guardar isso mesmo, só para não aumentar o código. Hã? Pelo nome, só pelo nome. Que vale é o nome. Ok. Vamos fazer aqui o método main. Depois vocês... Vamos fazer aqui o método main. Vou criar aqui 3 usuários, só para a gente fazer de novo o que a gente acabou de fazer no outro método, tá certo? Vou criar aqui um array list de usuários, que é um new array list de user. Ok. Ctrl Shift O. Usuários.add user, new user, Davi com a senha Senna, usuários.add new user, o Rui com a senha Barbosa, Rui Barbosa. Rui Barbosa é uma rua de Fortaleza, né? Usuários.add new user Chico Mendes. Chico Mendes é um cantor, é? É um cara da seringueira, né? Hã? É o cara que defendia o negócio lá da Amazônia, né? Ajuda da Mara, né? Por que eu sei disso? É muito difícil isso daqui. Isso aí eu não lembro. Roberto Carlos, mais fácil. Roberto Carlos. Ok, se eu quero ordenar isso daqui por nome, como é que eu faço? Usuários. Tem sorte também aqui, né? Dava para fazer por aqui, mas a gente pode fazer collections.sort usuários. Isso daqui vai ordenar pelo quê? Pelo nome. Mas se eu quisesse ordenado se eu quisesse ordenado ao contrário, é um outro critério, não é verdade? Se eu quisesse ordenado ao contrário, mas eu não quero mexer nisso daqui, como é que eu faço? Aí eu tenho que criar um novo critério de ordenação. Como é que eu crio um novo critério de ordenação? New comparator de pessoa. Como eu estou criando um objeto anônimo, não, é de user. Aí tem que botar a chavezinha aqui para você estar dizendo que está criando um objeto agora. Aí ele vai dizer, ei, importar, tudo bem, e adicionar os métodos não implementados. Olha de novo aqui, ó. Quais são os métodos não implementados? Compare 2 usuários. Como é que eu vou comparar 2 usuários? Se eu quero ao contrário, então é return o2. Get ponto, não é get username não, get username é porque tem os gets aqui. Como eu estou fora da classe, só tem acesso ao que é público. Get username ponto compare to, tá não, o1 ponto, não tem username, é só o get username. Pronto, agora ele vai ordenar como ao contrário. Não estou mandando mostrar, né? Para
cada usuário em usuários. Mas? Sysout user. Sysout user. Agora é para eu ver, né? Tá aqui, ó. Senna, Carlos e Barbosa. Se eu não passar o parâmetro collections.sort de usuários, vou reordenar de novo, tá certo? O que é que vai ficar? Barbosa, Carlos, Senna. O primeiro é a Senna. Ah, tá errado, né? Não faz sentido isso, né? Primeiro é para ser o nome e depois a senha. Davi, Roberto e Rui. Ok, pessoal. Então hoje a gente entendeu um pouquinho sobre o que é a interface e os métodos de comparação. Vamos continuar aqui. Pensaram que ia acabar a aula, né? Enganei vocês. Bora. Tudo bem, vá em paz. Vá em paz, seja feliz. Ok, tem o segredo, tem o usuário. Só que agora eu vou ter um único usuário no meu sistema ou vários usuários no meu sistema? Vários usuários no meu sistema. Onde é que eu posso guardar esses usuários? No sistema, tudo bem. Eu posso ter um sistema e esse sistema vai fazer o quê? Adicionar usuários e obter usuários. Não é só isso que ele faz? É público de sistemas e segredo é privado de... Tudo bem, bora lá. Calma aí. Eu preciso de algum lugar para guardar os meus usuários, não é verdade? Sim. Ok. Então, o que é que esse lugar que guarda os usuários vai ter que fazer? Adicionar usuários no sistema, remover usuários do sistema, obter usuários do sistema e mostrar usuários do sistema. Essa classe é o quê? É um repositório de usuários. Não é não? Não é o que ela faz? Guarda usuários. Então eu já tenho uma classe que pode fazer isso. Não tem não? Que a gente fez na aula passada. Aqui é que eu vou fazer tudo de novo. Tô nem bestado. Aqui, ó. Então, vou criar ela aqui. Nova, vou chamar de repositório. 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 Tá aqui, ó. Repositório. Isso aqui é o que mesmo? Ah, tá. Não precisa da ostra, não. Só precisa do... Sai, ostra. Vai-te embora, ostra. Precisa de ti, não. Nem ostra, nem sapato. Só preciso de... elemento. Ok. Tem um repositório. Vai-te embora. Ok. Então eu tenho segredo. Eu tenho usuário. Ah, cada usuário vai poder guardar quantos segredos? Um segredo. Então, private, vou fazer público porque não quero fazer o get set. Então, segredo. O meu segredo vai ser inicializado com o quê? Nada. O segredo é uma classe, correto? Então, se eu não instanciar um segredo, eu preciso setar esse negócio para que valor? 0 não. Nulo. Vazio é nulo. Vazio é nulo. Ok. Tudo bem. Vamos terminar a aula, então? Vamos criar agora o nosso... Como é o nome? O nosso controlador. Class controller. Ok?
O que é que o meu controle guarda? O que é que o meu controle tem? O que é que o meu controle gerencia? Um repositório um repositório de usuários. Repositório de usuários. Não é usuário, é o quê? User. Repositório de usuários. Usuários recebe new repositório de usuário que guarda o usuário. Ah, é user. Égua. User. Ficar misturando inglês com português queima o juízo da gente, mano. Eu vou botar tudo em inglês a partir de agora. Vamos pegar aqui o... Cadê uma classe UI pra gente? Segredos, ordenação, conta bancária. Tem aqui? Será que tem tudo aqui na conta? Tem. Ok. Só que agora o meu controlador tem usuários. Olha como ficou legal. Você tá vendo que eu não fiz nada, né? Só mesmo peguei aqui e criei a classe usuário. Utilizei o repositório que eu tinha. Então bora lá. Quais os métodos aqui da minha classe? Mostrar. E aí eu poderia, por exemplo, adicionar. Adicionar precisa do username, na verdade, e do password. Username e password e o mostrar. Como é que eu faço para adicionar? Como é que eu faço para adicionar? Usuários.add. Qual é o nome do usuário? A chave do usuário. O parâmetro 1. E qual é o objeto usuário? Novo usuário. Parâmetro 1. O UI1, UI2. Pronto. Adicionei o usuário. O que é que vai ser divertido pra gente? Ser divertido pra gente, que é o que a gente vai ver amanhã, é o processo de login. Como é que a gente vai fazer para implementar o login? Mas isso vai ficar só para amanhã. Tudo bem? Vamos para a chamada. Meu Jesus, o que é isso?